Então, povo de Deus, vamos para a segunda parte do nosso vídeo. Agora a devoção em Goiás. Chegada aqui no Brasil, a chegada da devoção é justamente em Goiás. O primeiro local onde a devoção surge no Brasil, no país, é em Goiás. E tudo isso vai acontecer já no século XVIII, ou seja, já muitos séculos depois, né? Inclusive mais de cerca de 300, quase 400 anos depois de que o Brasil ali teve a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, por volta do século XVIII, ali meados de 1700, por volta de 1760, talvez, 1770, um garimpeiro chamado Antônio Antunes, ele estava ali na região onde hoje é a cidade de Niquelândia, antigamente chamada de São José do Alto Tocantins. E ali ele começou a fazer ali um garimpo numa região de um povoado que hoje está sob a jurisdição do município de Niquelândia, um povoado chamado Muquem. No povoado chamado Muquem existia uma capela dedicada a São Tomé. E ali esse garimpeiro vivia naquela redondeza e garimpava ali naquela redondeza. E ele começou a encontrar ali ouro e começou ali a tirar bastante ouro ali de uma lavra. Porém, ele acabou não pagando o imposto da época, o chamado o quinto do ouro. E sabendo ali algumas autoridades que esse garimpeiro, o Antônio Antunes, estava já há um bom tempo garimpando ali, que não havia pagado impostos, eles mandaram abrir uma fiscalização sobre ele. E chegaram até lá e ele alegou que não havia encontrado nada. Então o juiz veio para fazer uma averiguação, marcou-se para se fazer uma averiguação nas lavras do Antônio Antunes. E ele pensou, estou perdido, agora eu vou preso porque eu não paguei o quinto. E pensando assim, ele faz uma promessa. Ele era natural de Portugal, da região do Bouro, e por isso ele tinha a devoção a Nossa Senhora da Badia. Então, em Goiás, podemos dizer, a devoção inclui um caráter de arrependimento e de conversão. O Antônio Antunes ele faz uma promessa a Nossa Senhora da Badia, que se não fosse descoberto nada ali no local onde ele estava garimpando, que ele não fosse preso, não fosse processado, ele mudaria de vida. Que agora ele ia andar corretamente, segundo as leis também do Império, ali na época da colônia de Portugal em Goiás. Então que ele pagaria o quinto, que ele não faria mais isso e que ele faria trazer uma imagem de Nossa Senhora da Badia para que fosse colocada ali na capela dedicada a São Tomé. Chegou o dia ali da averiguação. O juiz chegou até ali o garimpo de Antônio Antunes, trouxe com ele um garimpeiro profissional que pudesse ali começar a fazer ali a bateia, né, a batear ali procurando ouro naquele local. O garimpeiro começa ali a fazer, né, o processo de garimpagem e se ali era um local onde produzia ouro, ele facilmente encontraria. E ele começa a batear e vai e não encontrou nada, encontrou apenas freixos ali, coisas que indicariam que talvez pudesse existir ouro na região, mas não encontrou ouro. Então, o Antônio Antunes cumpriu a promessa. Ele buscou ali esse processo de conversão, que devotou sua vida ainda mais a Deus e colocou em prática a realidade do trazer uma imagem. Alguns vão dizer, segundo a tradição, que ele foi buscar na Bahia essa imagem. Aí não se sabe se ele teria comprado, importada, se ela teria sido fabricada em Portugal ou se ele teria ali encomendado de algum artesão que teria fabricado ela mesmo na Bahia. Provavelmente tenha vindo de Portugal. E aí ele retorna para o Muquem e traz essa imagem para o Muquem. Ali a devoção à Nossa Senhora da Badia foi crescendo. Em 1790 se construiu então uma nova capela. E a devoção a São Tomé acabou ficando diminuída,
no sentido de que a nova capela não foi dedicada a São Tomé, foi dedicada a Nossa Senhora da Badia. Então, ano após ano, começaram a surgir romarias e mais romarias ali na região, em que a devoção a Nossa Senhora da Abadia, no estado todo, inclusive o Triângulo Mineiro, que na época, só para nós termos uma noção, existia uma só diocese que incorporava o território todinho do estado de Goiás atual, o território todinho ali do Tocantins, que na época formava um só conosco, e o território do Triângulo Mineiro, que na época era território de Goiás. Então, esse território todo era uma diocese só. E com a devoção, muitos mineiros deslocavam-se ali da região de Sacramento, da região de Uberlândia, de Araguari, para ir até o Muquem. Então imaginem a distância para esse processo todo. E aí, com o passar dos anos, a devoção crescente e a dificuldade para que essas pessoas que viviam mais longe pudessem ali pagar suas promessas, seus votos, de deslocar até o Santuário Nossa Senhora da Badia do Muquem, em 1871, os moradores de um local ali onde tinha o título de Água Suja fizeram um pedido dirigido ao bispo da época, chamado Dom Joaquim Gonçalves. E dirigiram um pedido ao Dom Joaquim, em 1871, que Dom Joaquim pudesse dar a eles uma autorização, uma licença para construírem naquele local da Água Suja um novo santuário dedicado a Nossa Senhora da Badia. E que aquelas pessoas que tivessem feito seus votos para pagar no santuário da Nossa Senhora da Badia do Muquem pudessem comutar. Comutar significa trocar um voto por outro semelhante. Comutar os seus votos pagando-os ali. De modo que aqueles que fossem fazer seus votos de donativos e tudo pudessem destinar esses donativos para ajudar na construção do novo santuário. E assim surgiu ali a devoção a Nossa Senhora da Badia, também naquele local, em que hoje é um centro de romarias muito grande, que é ali a Nossa Senhora da Badia de Água Suja. Só que o nome da cidade acabou sendo trocado. Hoje a cidade de Água Suja chama-se Romaria. Então, a devoção a Nossa Senhora ali da Badia, em Romaria, tem uma tradição enorme, um apego ali muito grande com o povo do Triângulo Mineiro. Muita gente catalão, muita gente aqui da região nossa se desloca até Romaria até hoje, porque ali é um local muito forte de devoção a Nossa Senhora da Badia. Então nós vamos ver também, no estado de Goiás mesmo, começar a surgir a devoção em alguns outros locais. O lugar mais antigo que se tem a devoção na região sul de Goiás é em Lusiânia. Em 1819, quando o francês chamado Saint-Hilaire passou por Lusiânia, ele passou por lá na época da festa de Nossa Senhora da Badia. Então ele relata ali a ocorrência, né, desse momento em que estava acontecendo a festa a Nossa Senhora da Badia. Por volta ali de 1830 e pouco, né, no local, na época chamado Pouso Alto, atualmente é a cidade de Piracanjuba, chega ali um padre para ser capelão daquele local, o padre José Joaquim de Souza Neiva. O padre José Joaquim de Souza Neiva, ele era natural da cidade de Goiás, ali é Redondeza de Goiás, também alguns seus parentes da família Neiva também viviam ali na cidade vizinha, na época chamada Curralinho, atual cidade de Itaberaí, Goiás, e eles construíram uma igreja dedicada a Nossa Senhora da Badia, justamente ali na cidade de Itaberaí. Sabemos que também na cidade de Goiás, ali na atual a capital, na Vila Boa de Goiás, tem uma capela dedicada a Nossa Senhora da Badia, que talvez seja antiguíssima no estado, que tem uma pintura muito bonita no seu teto, ali a Nossa Senhora da Badia. E a família Neiva construiu então essa capela em Itaberaí. Depois nós vamos ver então o padre José Joaquim da Neiva na região ali onde hoje é Piracanjuba.
e ali se construiu uma capela dedicada a Nossa Senhora da Abadia. Não sabemos, mas tudo indica que tem havido ali uma influência da devoção do padre José Joaquim de Souza Neiva com a Nossa Senhora da Abadia, para que ali a capela fosse dedicada a ela. Posteriormente, o padre José Joaquim de Souza Neiva, ele é transferido para ser o primeiro capelão do curato do Divino Espírito Santo do Vai e Vem, né? o antigo distrito que deu origem à nossa cidade de Ipameri. Né? E chegando a Ipameri, ele justamente vai celebrar pela primeira vez ali os batizados, conforme estão nos livros antigos. Na época, um outro padre ainda que trabalhou em Catalão, a primeira vez que ele vai batizar em Ipameri, e é a inauguração da primeira capela dedicada ao Divino Espírito Santo de Ipameri, justamente, curiosamente, ele chega lá e celebra no dia 9 de agosto, ao longo dos dias da festa, né, da festa de Nossa Senhora da Abadia, podemos dizer, ao longo da novena, e fica por ali por alguns dias e realiza alguns batizados na capela dedicada ao Divino Espírito Santo, porém no período da festa. Depois nós temos essa realidade, o padre José Joaquim de Souza Neiva vem para o curato e assume a capela ali do Vai e Vem, nosso Ipameri, e ele acaba nesse período, né, talvez estimulando, poderíamos dizer, mais ainda a devoção a Nossa Senhora da Abadia, da qual ele mesmo tinha devoção. Nós vamos dar uma parada aqui para agora nós intensificarmos nessa realidade da devoção a Nossa Senhora da Abadia em Ipameri.